Olá, boa noite amigos, boa noite irmãos do ideal, que possamos todos nós termos passado uma semana de paz, de alegria, e que também nesta noite fria possamos nos aquecer com todos os conhecimentos que chegarão até nós através deste estudo que faremos nesta noite. Espero então que todos estejam bem, que estejam confortáveis, cada um em seu lar, para que nós possamos juntos compreender os ensinamentos de Joana através desta psicografia de Divaldo Pereira Franco, onde nós podemos sim aprender um pouco mais. Vamos nos colocando aqui na tela para prosseguirmos nesta noite. Enquanto os irmãos vão se acomodando, nós vamos enviar uns aviõezinhos. Vamos enviando aqui, devagarinho. Para que cada um possa, conforme é possível, ir chegando aqui, para estarmos juntos nessa sala virtual. Enquanto eles não chegam, aqueles que forem chegando, forem se acomodando, depois poderá, através do YouTube, ouvir novamente aquilo que vamos colocar aqui como reflexão para esta noite. Perdão. É a receita de paz, também de Joana de Ângeles, escrito por Divaldo. Jaqueline, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós já vamos ler esta reflexão para a nossa noite. Não aguardes encontrar homens, obras perfeitas. Aperfeiçoa-te, descobrindo quanto é difícil em ti esse processo. E então compreenderás melhor a luta dos outros, o afã dos demais. Decide-te ao bem, porquanto a tua decisão fará tua vida, assim, por sua vez, influenciando superiormente o comportamento de outras pessoas, através do nosso exemplo, não é? Sempre podemos influenciar através do nosso trabalho no bem, os nossos outros companheiros, porque na maioria das vezes acreditamos que eles poderiam estar fazendo tantas coisas, mas nós vamos descobrindo que não é tão fácil assim. É difícil esse processo em cada um, não é? Mas nós temos muito que aprender, temos muito que caminhar, exemplificando, assistindo os exemplos, colocando eles no nosso dia a dia, no nosso trabalho, sempre trabalhando no bem. É assim que o Mestre nos pede. E a lição de hoje fala um pouco sobre este tema. É uma autoidentificação. É o capítulo 8 deste livro, que já estamos, então, no 8º capítulo.
Fonte de Luz, de Joana de Ângeles. Então vamos ver o que é que ela quer nos passar nesta noite. A criatura que se conhece consegue significativo êxito no empreendimento da evolução. Percebe de início a própria fragilidade, compreendendo que não apenas as suas resistências orgânicas são muito vulneráveis, mas também há aquelas de natureza moral. Por isso mesmo, empenha-se no labor de acumular energias que lhe proporcionem vigor para superar-se, continuamente perseverando nos hábitos saudáveis, tanto quanto nos pensamentos elevados. À medida que adquire conhecimento, mais simples se torna, eliminando a vaidade e o exibicionismo, em razão do entendimento a respeito da vida, sua infinidade de propostas e de possibilidades. Nós vamos vendo aqui que o que Joana quis nos passar é exatamente sobre o texto que nós lemos em primeira mão aqui para a nossa reflexão. Então, nós podemos ir percebendo que este texto está relacionado com a parábola dos trabalhadores da última hora, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. E esta parábola dos trabalhadores da última hora nos faz lembrar que todos nós somos convidados a trabalhar no reino de Deus. E independentemente do momento em que somos convidados, quando aceitamos o convite, nós somos recompensados. Sim, somos recompensados. Isto é, Deus nos chama para o trabalho edificante. Mas, porém, nem sempre nós estamos aceitando este convite de prontidão. Nós estamos, às vezes, com um pouco de má vontade, estamos acostumados a esses vícios nossos que nos deixa sem ânimo para o trabalho, para a nossa evolução. Trabalho que eu digo dentro da própria evolução nossa. Trabalho para que nós possamos melhorar, porque o nosso objetivo, a nossa meta é a evolução espiritual. E enquanto alguns estão bem dispostos, estão aceitando o convite assim que percebem, outros vão postergando esta oportunidade de trabalho que podem, através dela, ter mais rapidamente a sua purificação espiritual. Ou seja, nós precisamos ir aos poucos, eliminando de nós esses vícios e começarmos a trabalhar na seara do Cristo, aonde o Pai Maior pede a nós que trabalhe, como na parábola. A parábola diz que alguns trabalhadores ficaram o dia todo trabalhando, alguns entraram no meio do dia para trabalhar porque foram convidados, e outros praticamente no final da tarde. E quando chegou no final do dia, o dono, ou seja, o senhor da vinha, pagou a todos o mesmo valor. E aí a gente não compreende muito bem como é que pode acontecer desta forma, pois aquele que trabalhou o dia todo receberá o mesmo do que aquele que entrou na metade do dia ou aquele que entrou
no final do dia praticamente, aquele que trabalhou apenas 1 hora, 2 horas. Então, esta parábola vem nos mostrar exatamente aquilo que nós precisamos compreender, que não importa o tempo que nós usamos para o trabalho, o importante é o tipo de trabalho em que nós fazemos, que nós nos dedicamos e que nós colocamos para o nosso crescimento espiritual. Então, nós temos que começar a nos conhecer. E conhecendo-nos, nós vamos percebendo que através das nossas tendências que trazemos do passado, nós precisamos ir domando essas tendências para que nós tenhamos o conhecimento desta nossa vivência, para que nós podemos, aos poucos, ir nos transformando. Então, utilizando essa expressão do nosso Cristo querido, conforme nós vamos nos conhecendo, nós vamos passando a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir em relação a nós mesmos. Boa noite, Francisca, minha irmã. Boa noite, Joselino, seja bem-vindo. Boa noite, muito bom ter vocês aqui conosco. Muita alegria. Então, continuando, nós vamos dizendo que a essência nossa para uma vida honesta e para a vida fraterna é acessível a todos nós. Basta que estejamos dispostos para podermos crescer e evoluir nesta nossa caminhada. Então, para quem chegou agora, rapidamente, eu vou dizer que Joana inicia assim: a criatura que se conhece consegue significativo êxito no empreendimento da evolução. E aí o texto continua dizendo que a partir do momento que nós vamos adquirindo conhecimento de nós mesmos e conhecimento também daquilo que temos que fazer, aquilo que temos que cumprir, nós vamos eliminando a nossa vaidade, o nosso orgulho, o exibicionismo, em razão do entendimento e o respeito pela nossa vida. Então, nós temos uma proposta de possibilidades que depende exatamente de cada um de nós, porque todos nós somos convidados, como eu disse no início, nós somos convidados a trabalhar no bem, a trabalhar para o nosso crescimento, que é este o objetivo do nosso Pai maior. Então, continuando naquilo que Joana quer nos passar nesta noite, nunca se tem em conta de irretocável, nem se apresenta com aparentes qualidades morais que não possui. Todos nós apresentamos, não é? Esta qualidade que está em nós e não aquela que nós não possuímos. Entende as lutas ásperas que travam as demais pessoas, recordando-se de haver percorrido equivalentes caminhos e que ainda encontra-se atado aos empecilhos íntimos de que se conseguiu libertar. Preserva a paciência ante os desafios que surgem no cotidiano e confia no futuro, que pretende conquistar, passo a passo, desde agora. A autoidentificação oferece a medida exata das possibilidades ao alcance de cada um, empenhando-se ao desdobramento delas, sem ansiedade, mas também sem desalentos. Aqui nós vamos entendendo que nós não podemos, de forma alguma, apresentar uma aparência daquilo que nós não possuímos, daquilo que nós não temos. Por isso
que anteriormente ela fala que nós vamos perdendo a vaidade e o exibicionismo. Temos que ser humildes, temos que ter a humildade. Boa noite, Ari, seja bem-vindo, muita paz para você também. Então, nós vamos entendendo que as lutas ásperas que travam as demais pessoas foram aquelas também que nós já percorremos, nós já passamos por ela, mas ainda, mesmo assim, nós ainda nos encontramos atados, como ela diz aqui, aos empecilhos íntimos de que nós estamos ainda presos. Então, ela diz, preserva a paciência ante o desafio, porque nós queremos tudo para ontem. Nós queremos que a nossa evolução seja muito rápida. Eu sempre digo que quando as pessoas conseguem conhecer a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, ou seja, qual ela for, desde que dentro da cristã, nós queremos ler tudo, saber tudo, mas nós vamos percebendo que nós precisamos de paciência, porque nós queremos ler o Livro dos Espíritos e dizer, eu já sei tudo. Queremos ler todos os livros da codificação e também acreditar que nós sabemos tudo. Mas, assim que nós temos a condição de ir auto-nos identificando, como diz o título do texto dessa noite, nós vemos que a vida nos oferece essa possibilidade para cada um de nós, quando nós estivermos empenhando para o trabalho, sem ansiedade, sem pressa, com paciência e com amor, para que a gente possa também conseguir alcançar o objetivo que é o reino de Deus, que é o nosso aperfeiçoamento e que também é, além de tudo, essas possibilidades que nos são oferecidas. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós vamos percebendo que a cada um de nós é dado esta oportunidade, não é negado a ninguém. Basta que nós comecemos a nos policiar, ou seja, a nos conhecer. Porque todos nós trazemos do passado aquelas tendências que muitas vezes nós não acreditamos, porque sempre dizemos, eu não sou vaidoso, eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta, mas todos nós ainda carregamos em nós todos esses vícios, que é o que atravanca a nossa evolução. Então, continuando o que nos diz aqui Joana, a medida evolutiva do ser humano é a ambição que o caracteriza. E se esta for imediatista e egoísta, ei-lo transitando pelo largo período do instinto escravizado à posse e ao desejo subalterno. Se assinalada pelos ideais de realidade pessoal, como do seu próximo, avança na conquista e uso de razão, aureolada de sentimentos nobilitantes. Então, se nós formos imediatistas e egoístas, estaremos escravizados pela nossa própria posse ou pelo desejo de fazê-los subalterno a nós. Então, nós temos que ter as ideias de realização pessoal, sem estarmos incomodados com o crescimento do outro e avançar na conquista da nossa razão, usando-o para que nós possamos crescer.
E aqui, continuando, ela diz: se direcionado para a libertação, desejando pelos grandes voos do pensamento e da abnegação, alcança os patamares superiores das emoções superiores. No primeiro caso, mergulha no jugo dos necessitados reais e imaginários. Retorce e frustra-se por permitir-se devorar pela alucidação dos desejos desconhecidos. Na etapa fria da razão, não havendo o calor do sentimento, o trânsito prolonga-se em buscas intermináveis, sem a paz do encontro. Então, nós temos que desejar, como ela diz aqui, no primeiro caso, mergulha-se no jugo das necessidades reais e imaginárias. Então, seria pelos grandes voos do pensamento e da abnegação. Porém, no segundo caso, nós vamos nos frustrando por permitir-nos devorar pela alucinação dos desejos desconhecidos. Então, nós precisamos primeiro estudar, conhecermos o objetivo, sabermos de tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução, o nosso crescimento. E se nós não conseguimos, nós vamos optando e permitindo-nos devorar pelas alucinações daqueles desejos desconhecidos. Luciene, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós temos que usar do calor do sentimento para que nós possamos, em buscas intermináveis, encontrar a paz. Então, porém, se os nossos passos for de emoção, de autoidentificação, nós conseguimos nos libertar. Como é importante o aprendizado, como é importante o conhecimento, mas não apenas da doutrina, não apenas daquilo que nós sabemos que será a nossa caminhada. Mas nós precisamos conhecer a nós mesmos, saber que através do conhecimento de cada um de nós, nós poderemos crescer e evoluir. Porque de nada me vale saber do outro se eu não sei de mim mesmo. Porque normalmente nós começamos a ver no outro que ele não está evoluindo, isso na nossa concepção. E no nosso julgamento, este que não deveríamos ter. Mas nós precisamos começar a perceber o que há em nós, para que a gente possa se libertar. O outro, se ele se encontra naquela situação, é porque ele ainda não alcançou aquilo que nós às vezes acreditamos ter alcançado. Mas nem sempre essa é a verdadeira situação em que nós nos encontramos. É fácil para nós julgar o outro. É fácil para nós, ainda neste mundo de provas e expiações, criticarmos, acharmos que o outro poderia ser de uma forma diferente, mas nós nos esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Por isso nós temos que trabalhar muito este autoconhecimento, como ela diz aqui, neste capítulo, a autoidentificação, para sabermos quem realmente nós somos. Então, continuando aqui, ela diz: a estrada do progresso, no entanto, é quilometrada pelas experiências que se iniciam
no instinto e alongam-se no infinito afora em busca da plenitude. O ser viaja da treva da ignorância para a maravilhosa luz do amor que discerne. Em cada estágio aprimora capacidades ocultas e abre espaços novos a serem conquistados. Quanto mais sabe, mais percebe o quanto necessita aprender. Assim, a ascensão leva-o a ambicionar por alturas sempre mais desafiadoras e expressivas. Como eu disse agora há pouco, nós sempre queremos alçar voos, mas nós precisamos nos lembrar de que para que a gente possa sair da treva da ignorância, nós precisamos ir nos aprimorando. Todos nós somos convidados a trabalhar. Naquela, como eu citei no início, na parábola do trabalhador da última hora. Então, nós temos que trabalhar. O trabalho é aquele que o Pai nos pede, aquele que Jesus veio nos ensinar através do amor. E a cada um de nós é confiado um trabalho, uma tarefa que nós temos que cumprir, porque cada um de nós nascemos com as nossas provas, com as nossas expiações, mas também com as nossas missões. Muitas vezes nós acreditamos que missão somente para aqueles que vêm com uma missão grandiosa, um pesquisador, um cientista, um analista, mas não, todos nós temos uma missão a cumprir. Se não for com todos aqueles que estão ao nosso redor, esta missão é para conosco mesmo. Todos nós temos que exercer essa tarefa, que temos que cumprir. Então, nós devemos empregar bem o tempo em que estamos aqui, encarnados. Porque a cada um, como sabemos, a cada um é dado conforme as suas obras. Então, o trabalhador que trabalhou, que foi chamado para trabalhar na vinha, que foi chamado o trabalhador, como diz a parábola, o trabalhador da última hora, aquele que mais se esforçou, aquele que deu mais de si, que é mais cuidadoso, que faz o bem, aquele sim foi pago com o mesmo valor daquele que trabalhou um dia todo na morosidade, sem evoluir, sem muito boa vontade para crescer, e o outro não, o outro chegou ali no final do dia e já cumpriu logo a sua missão, já fez logo todo o trabalho. Então é assim que nós somos reconhecidos, é assim que nos é dado, que nos é pago, entre aspas, conforme as nossas obras. Temos que ter boa vontade, temos que nos esforçar, porque quem está ganhando com isso? Somos nós mesmos. Nós precisamos crescer, nós precisamos ser cuidadosos, porque tem muitos trabalhadores, quando recebem essa missão, é como aquele livro, que quando recebemos o livro para reencarnar, eles vêm todinho com páginas em branco. E aí nós temos que ir escrevendo a nossa história, para que quando chegarmos no mundo espiritual, no momento em que este livro for aberto e for sendo assim folheado, nós vamos percebendo aquilo que fizemos, aquilo que foi muito gratificante para nós e aquilo que nós conseguimos fazer em um tempo menor, ao invés de precisarmos de algumas encarnações para cumprir determinada função, missão, prova, expiação, nós vamos conseguir, dentro de
de cada um, o merecimento que se tem, a necessidade que se tem, nós vamos percebendo então que nós fizemos tudo aquilo que deveríamos. Muitos usam 3, 4, 5 encarnações para poder cumprir aquela missão, ou cumprir aquela prova, ou fazer aquela expiação. Demora muito mais tempo e nós conseguimos fazer em pouco tempo. Porque também, como nós sabemos, existem muitos irmãos que para chegar da treva da ignorância até a maravilhosa luz do amor, ele tem uma certa dificuldade, como nós na escola. Quando nós estamos na escola, nós temos dificuldade, por exemplo, da matemática. O outro tem mais dificuldade no português, o outro nas línguas, o outro na parte científica, o outro na outra parte, que todos os outros têm uma possibilidade muito grande, têm uma visão muito maravilhosa e ele não consegue. Então é assim a nossa vida e o nosso crescimento. Nós vamos muitas vezes nos atrasando porque nós ainda não aprendemos, a domar aquela tendência em aquela situação. Então vamos dizer que eu tenho uma tendência para a inveja. Então eu venho para uma encarnação todinha, ela é de 60, 70, 80 anos e eu ainda continuo com aquele vício. Passa-se uma encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações e eu continuo tendo oportunidade de mudança, seguindo muitas vezes os exemplos dos outros. Como ela diz aqui, nessa segunda parte que eu li, porque eu divido em etapas, aí fala assim, olha, entendes as lutas ásperas que travam as demais pessoas, recordando-te de haver percorrido também esse caminho, mas ainda encontra-se atado àquele vício. Então é assim que nós temos que agir. Nós temos que conhecer a nós mesmos para que a gente possa começar a domar essas más tendências que temos em nós. Quem é de nós que não consegue perceber o que nós temos em nós que é uma tendência? Cada um tem a sua. Cada um tem o orgulho, cada um tem a vaidade. Nós somos muito vaidosos. Nós gostamos de estar bem vestidos, bem arrumados. É claro que não é no luxo, mas pelo menos dentro da sua possibilidade. Pelo menos que tenha uma aparência dentro das possibilidades, né? Lógico, boa, que faça com que as pessoas se sintam bem ao seu lado. Então, é a higiene, é o vestimento, enfim, são várias as situações em que nós gostamos de estar. Nós não gostamos de ser maltratados, então nós temos que sempre tratar bem o outro para que ele também nos trate bem, a boa educação. Então, para que a gente possa sair desta treva que nós às vezes nos encontramos, porque quando nós reencarnamos aqui, nesta agora atual, nós éramos de uma forma. Hoje, com a vivência do dia a dia, com os ensinamentos, nós vamos mudando. Os valores vão mudando,
nós já não damos mais muita importância para coisas que não precisariam ter tanta importância, que dávamos na época, e que hoje nós damos importância para outras coisas. Quantas vezes no dia a dia nós fazíamos questão de que o outro nos dissesse um bom dia sorrindo. Hoje, se ele não nos viu, se ele passou reto e não nos cumprimentou e vice-versa, por quê? Talvez nós estejamos em um dia preocupante, em um dia em que nós estamos com alguma dificuldade, algum problema. Então, se amanhã ele vier falar conosco, nós já não vamos ficar tão magoados. Pelo menos é assim que deve ser. Então, muitas pessoas, às vezes, se magoam por tão pequeninas coisas e nós não devemos passar por esses momentos, por essas dificuldades. Então, nós precisamos, como ela diz aqui no início, que não apenas as nossas resistências orgânicas são muito vulneráveis, mas também aquelas de natureza moral. Então, nós precisamos trabalhar muito, além da cuidar da nossa resistência orgânica, nós também precisamos cuidar da nossa natureza moral, porque é isso que importa. Quando chegarmos lá no mundo espiritual, batendo na porta para entrar, não vão nos perguntar o que é que você adquiriu lá, no planeta onde você estava. Quantos bens você possui? Qual o valor da sua conta bancária? Né? Quantos imóveis? Nada disso será perguntado para nós. Apenas será levado em conta aquilo que fizemos de bem e aquilo que nós conseguimos evoluir moralmente. Porque quanto mais nós vamos adquirindo conhecimento, mais entendimento, mais estudo, nós vamos eliminando de nós os vícios e passando a valorizar mais as virtudes que nós sabemos, conhecemos e precisamos ir aos poucos adquirindo. Então, continuando aqui, o que nos diz Joana? Ela diz assim: o apóstolo Paulo pôde auto-identificar-se quando reconheceu que, não obstante haver atendido ao convite de Jesus para o ministério da palavra e da vivência evangélica, mesmo idoso, mantinha um espinho cravado nas carnes da alma, a qual era uma permanente advertência sobre a própria fragilidade. Quando Paulo foi surpreendido pela visita do mestre na estrada de Damasco, que ele foi compreendendo e que ele atendeu o convite do Cristo, ele passou a ser o Saulo. Perdão, o Saulo passou a Paulo. Então, nós vamos vendo que mesmo assim, cumprindo tudo aquilo que ele percebeu que tinha que cravar naquele momento e foi travado com a mensagem do Cristo. Porque quando ele pergunta: quem sois vós? E o mestre diz: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Ele pergunta: o que queres que eu faça? E aí o que é que Jesus diz a ele? Jesus diz a ele: segue-te até Damasco. Lá você encontrará aquilo
que realmente você precisa, em outras palavras. E mesmo assim, dentro do ministério que ele teve, naquela vivência evangélica, que é um dos maiores, dos maiores apostolados da nossa Bíblia, da nossa vivência, porque nem mesmo aqueles que foram os discípulos de Jesus, que conviveram com ele, encarnados, tinham os exemplos que o Cristo lhes dava. Mas o Paulo não. O Paulo conviveu com o Cristo e não com o Jesus encarnado. Ele recebia e ele entendia aquilo que ele precisava mudar nele e o que é que ele passou para o nosso conhecimento. Então, como diz aqui, mesmo idoso, ele tinha aquele espinho cravado na sua alma. É aquela que nós temos na nossa consciência. Dizemos, olha o que eu fiz para fulano e agora olha como ele me trata, olha como eu sou. Através de tudo aquilo que eu fiz, ele ainda me trata desta maneira, isso trazendo para o nosso dia a dia, não é? Então é no popular a gente diz, aquela pulguinha atrás da nossa orelha. Poxa vida, como que eu pude fazer isso? E ele tinha, sim, consciência disto, mesmo já com uma certa idade, ele reconhecia que tudo aquilo que ele havia feito para o Mestre, que ele havia feito para os seguidores do Mestre, mesmo assim ele teve a oportunidade grandiosa de ser um daqueles dentro do seu ministério, a melhor vivência evangélica. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Já estamos no finzinho, mas é muito bom ter vocês aqui conosco. Obrigado pela presença, pela companhia. Então, aqui no último parágrafo, Joana nos diz: somente Jesus, por ser Espírito perfeito, passou incólume pela terra, jamais, porém, escusando-se aos testemunhos do sofrimento, da solidão e do silêncio, por fim deixando os companheiros quase a sós, para que com a sua morte aprendessem a conquistar a vida, auto-identificando-se e conquistando a verdade. Sim, quando ele estava encarnado, ele deixou todos aqueles que estavam com ele para que pudessem, mesmo após a sua morte, aprender a conquistar a vida. Pois com a companhia dele, aqueles que o acompanhavam, era muito fácil, entre aspas, porque conviviam com ele, ele dava os ensinamentos. Mas como é citado aqui anteriormente, Paulo de Tarso não teve essa oportunidade de conviver com o nosso mestre. Então, nós temos que mostrar a nossa força de caráter. Nós temos que conseguir, através da nossa luta, seguir para que possamos encontrar em nós aquilo que nós precisamos, através da nossa auto-identificação, aquilo que precisamos mudar em nós. Para isso, nós temos também que pensar em educar as nossas crianças, para que elas possam viver, amar e ter na vida um lado de honestidade, de fraternidade, mas não apenas que elas possam estudar, mas que nós possamos dar os nossos exemplos necessários para que elas possam seguir, como foi assim a caminhada do nosso mestre.
E a recompensa que nós vamos ter pelo nosso esforço será apenas de aventura de viver hoje, mas com a felicidade de encontrarmos mais tarde, ao renascer, ao reencarnar novamente, um mundo mais justo e mais fraterno, porque depende de cada um de nós esta responsabilidade. Porque Joana nos diz aqui, no início desta nossa lição, que todos nós, precisamos juntos trabalhar para que também possamos fazer com que os nossos irmãos encontrem a evolução. E à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, mais simples nós vamos nos tornando, eliminando em nós a vaidade e o exibicionismo. E nós vemos muito ainda hoje em nós esta situação. Às vezes nós queremos ser lisonjeados, queremos que cheguem até nós aquelas palavras para que a gente possa se sentir grandioso, mas tudo isso não é tão importante para o nosso crescimento. A humildade, a sinceridade, a benevolência para com todos, a indulgência, o perdão, é tudo isso que o Mestre nos pede. Basta que nós nos esforcemos para tal. Então, meus irmãos, era esta a lição da noite. Espero que tanto vocês como nós, aqui do lado de cá, nessa sala virtual, e para aqueles que ainda vão passar, possam ter encontrado dentro dessas palavras, deste capítulo, um pouco mais de ânimo e de vontade de crescer, porque o único objetivo é este, é a evolução espiritual, para que possamos alcançar rapidamente e ascender para o mundo espiritual, o mundo feliz, mas que conosco levemos também àqueles que convivem conosco, que estão reencarnados em nossos lares, nosso trabalho, nossos amigos, enfim, sempre estamos unidos e reunidos com o mesmo objetivo. Então, neste momento, nós vamos colocar aqui na tela todos esses irmãos que já deixaram aqui o seu nome, e aquele que quiser, porventura, colocar o nome de algum irmão, de algum ente querido, de algum amigo, para que possa ser feitas orações e vibrações, fiquem à vontade, coloquem. E que na água, quem se sentir à vontade também, possa colocar a água para que ela possa ser fluidificada. E neste momento, então, nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade maior, nesta nossa prece de encerramento, para que todos nós, juntos, possamos sentir o envolvimento com essa espiritualidade benfazeja que conosco esteve nesta sala, em todos os lares, nos intuindo, nos orientando, e que continuem nos dando esta oportunidade de fazermos, através das nossas orações e vibrações, para com esses nossos irmãos entes queridos, cada um colocando dentro do seu lar, colocando dentro do seu pensamento, aquele irmão que muitas vezes neste momento está precisando, necessita de uma prece, de uma oração, para o seu conforto, o seu consolo, para o seu restabelecimento, enfim, possa ser de uma doença física, pode ser de algum sentimento, pode ser também, Senhor,
de algum momento que possa estar passando por dificuldades e que muitas vezes não encontram aonde encontrar a sua tábua de salvação, mas que neste momento seus corações possam ser aquecidos para que eles consigam ver e sentir a presença do nosso Mestre. Pedimos também a Bezerra de Menezes, com sua equipe, que coloque nesta água o bálsamo necessário para cada um de nós. E todos esses nossos irmãos que se encontram os nomes na nossa tela, possam receber tudo aquilo que realmente necessitam neste momento. Pedimos também que aqueça, Senhor, os corações desses nossos irmãos que não têm um lar para voltar, que não têm um leito para repousar, para os nossos idosos que se encontram nas casas de repouso, nos asilos, que se encontram também os nossos amiguinhos nos orfanatos, que eles possam sentir a sua presença. Todos aqueles que se encontram acamados, doentes, enfermos, que possam, Senhor, receber, através do médico das almas, um pouco daquilo que estão precisando neste momento. Então nós só temos, Senhor, que agradecer sempre pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui, neste momento, unidos e reunidos em seu nome. Por isso, Pai Maior, conceda-nos a serenidade para que possamos aceitar as coisas que não podemos modificar. Dar-nos coragem para modificar aquelas que no momento ainda podemos, mas dê-nos sabedoria para que possamos perceber as diferenças entre elas. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, obrigado, a espiritualidade, benfazeja, amigos benfeitores. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram aqui, obrigado àqueles que ainda vão passar por aqui, porque fica gravado no YouTube, nós passamos para lá. Obrigado a todos, que tenhamos um final de semana de paz, de amor e de muita saúde, enfim, para que possamos na próxima semana estarmos juntos aqui, reunidos para mais uma reflexão do capítulo 9, que será o despertar espiritual. Será no dia 26, na nossa próxima sexta-feira. Então, obrigado a todos pela presença, fiquem em paz e um beijo no coração de cada um. Boa noite.